Bem, meu nome é Luiz Guilherme Malaquias da Silva e hoje vou estar apresentando no evento da primeira semana de Engenharia Química o resumo Avaliação Física e Química de molho agridoce de abacaxi com pimenta elaborado com diferentes espessantes. Bom, esse resumo foi composto por mim, pelo meu colega de trabalho Henrique Costa Silva Zandomening, Marcela Costa Rocha e Aline Mank Natigal, sendo essas orientadora e co-orientadora. Esse resumo faz parte de um projeto de iniciação científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Machado, do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, do Núcleo de Alimentos. Partindo para a introdução, a demanda elevada por alimentos saudáveis atualmente é um fator relevante para o desenvolvimento de produtos alimentícios. Alinhando a isso, os produtos vegetais são ricos em nutrientes e lhe conferem propriedades funcionais. Então, para a gente fazer o desenvolvimento e elaboração desse molho, a gente optou por usar duas matérias-primas de origem vegetal, que foi o abacaxi, que é uma fruta de clima tropical, sendo o Brasil o segundo maior produtor, responsável mais ou menos por 12% de toda a produção mundial. Em 2018, produziu-se aproximadamente 1.700.000 toneladas de fruta. A fruta possui propriedades nutricionais, que auxiliam no bom funcionamento imunológico, melhora a função intestinal, a digestão pela ação da bromelina, além de regular a atividade muscular do coração e ser um excelente diurético. Então, além do abacaxi, a gente também optou por utilizar outra matéria-prima de origem vegetal, que foi a pimenta, já que elas são empregadas nos alimentos devido às grandes variedades de cores e sabores e além de auxiliar na conservação e evitar a contaminação por fungos ou por outras bactérias. Elas possuem propriedades como antioxidantes naturais, como vitamina A, e além de flavonoides, que são substâncias que atuam contra diversos tipos de doenças. A pimenta também pode estimular a produção de endorfina no cérebro e é fonte de vitamina C. Além das matérias-primas, que foram o abacaxi e as pimentas, a gente optou por estar estudando os espessantes empregados. Porque os espessantes, eles são aditivos que melhoram a textura e consistência e possibilitam uma melhor viscosidade nos alimentos, sem modificar de forma significativa suas propriedades. Então, a gente optou por estar trabalhando com 3 diferentes espessantes, a goma xantana, que é um polissacarídeo de extrema importância comercial. Sua alta utilização é devido ao seu comportamento nos alimentos, Ela se estabiliza muito fácil e em baixas concentrações. A goma carragena foi a segunda goma utilizada. Ela possui capacidade de ligar-se à água e formar sistemas coloidais, com perfil pseudoplástico, sendo características reológicas úteis para modificar as características sensoriais e nutricionais dos alimentos. E por último, a carboximetilcelulose, mais conhecido como CMC. É um polímero aniônico, altamente higroscópico, solúvel em água e insolúvel em solventes orgânicos, que possui resistência ao ataque microbiano. Então, diante disso, o nosso objetivo era desenvolver um molho misto agridoce de abacaxi com pimenta, com os diferentes espessantes citados, certo? Então, materiais e métodos. Os molhos foram elaborados com 3 espessantes diferentes, certo? Sendo a F1 com carboximetilcelulose, a F2 com goma carragena e a F3 com goma xantana, na cozinha experimental do IF Sul de Minas, Campus Machado. Para estar fazendo o desenvolvimento dos molhos, optamos por estar fazendo um sistema a frio devido ao comportamento das matérias-primas e dos espessantes, utilizando mix, que seriam misturas, separadamente, utilizando um mixer de 500 watts para fazer a homogeneização do sistema. Para fazer o desenvolvimento do molho misto agridoce,
Nós pesamos os ingredientes, certo? E dividimos em 3 mix de mistura. Um mix 1, um mix 2 e um mix 3. Após os ingredientes serem pesados, eles foram homogeneizados separadamente. Então, no mix 1, ele foi composto por 200 gramas de açúcar e 500 gramas de água. E ele foi misturado separadamente por 5 minutos. O mix 2, né, foi composto por 50 gramas de água, 20 gramas de vinagre, 500 gramas de polpa de abacaxi, 6 gramas de ácido cítrico e 3 gramas de cúrcuma e foi misturado a 5 minutos. E o mix 3, né, foi composto por 100 gramas de água, 1 grama e 40 de sorbato de potássio, 4 gramas de espessante, 5 gramas de amido e 3,64 gramas de molho de pimenta. Seguindo essa homogeneização individual de 5 minutos, pegamos o mix 1 e misturamos com o mix 2 por 5 minutos. E depois fizemos a adição do mix 3. Com isso, né, após a homogeneização total do sistema, para cada formulação empregada com os três diferentes espessantes, seguindo, após o desenvolvimento dos molhos, os mesmos foram envasados, né? Eles foram alojados em recipientes plásticos, né, sobre refrigeração. Seguidamente, após o invase e a refrigeração, no dia posterior, foram realizadas as análises físicas e químicas dos molhos desenvolvidos, sendo elas a acidez, o pH, a umidade e sólidos solúveis. Essas análises foram realizadas no laboratório de bromatologia do IF-Sul de Minas Campos Machado, utilizando a metodologia do Instituto Adolfo Lutz. Após as análises físicas e químicas, os resultados foram tabulados e foi utilizado a análise de variância de acordo com Ferreira. Resultados de discussão. De acordo com a tabela 1, não houve diferenças significativas entre os molhos em relação às características físicas e químicas. Então, ou seja, os espessantes empregados não afetaram as características físicas e químicas dos molhos, ficando característico apenas as evidências, né, de diferença significativa, se possível, em um trabalho de análise sensorial. Bom, então a tabela 1, caracterizações físicas e químicas dos molhos. Então, o molho de formulação 1, certo? O carboximetilcelulose, teve acidez de 1,24, pH de 3,46, umidade de 68,9 e sólidos solúveis de 30,1. O molho formulado F2, com goma carragena, obteve acidez de 1,25, pH de 3,60, umidade de 67,2 e sólidos solúveis em grau Brix, né, 29,3. Os molhos. O molho F3, né, composto pela goma xantana, obteve acidez de 1,22, pH de 3,64, umidade de 61,6 e sólidos solúveis de 29,5. Os molhos podem ser considerados ácidos, uma vez que apresentam valores médios de acidez titulável de 1,23 em porcentagem de ácido acético e o pH de 3,46. Como o pH está abaixo de 4,5, os molhos, apesar da elevada umidade, né, que teve uma grande quantidade de umidade e um valor de sólidos solúveis aproximadamente entre 29,3 e 30,1, não estão propícios à deteriorização, devido a essa caracterização mais ácida, né, da formulação. Ao estudar formulações de molho agridoce, Araújo et al. 2013 observou valores semelhantes de pH, sendo 4, como também valores semelhantes para sólidos solúveis. Conclusões.
Os espessantes empregados não afetaram os parâmetros físicos e químicos analisados do molho de pimenta com abacaxi. Obrigado.